O homem que decidiu libertar o conhecimento. Imagine acordar um dia e descobrir que uma pessoa aparentemente comum dedicou anos da própria vida para recuperar livros que quase desapareceram da história. Obras esquecidas em coleções particulares, exemplares centenários escondidos em bibliotecas privadas e textos que pouquíssimas pessoas tiveram a oportunidade de folhear. Agora, imagine que, pouco depois de transformar esse material em acesso público, essa mesma pessoa morre de forma inesperada. Sem demora, a internet começa a ligar acontecimentos, criar hipóteses e levantar perguntas que ainda hoje dividem opiniões. Mas antes de aceitar qualquer teoria, vale a pena entender quem era esse homem e por que seu trabalho chamou tanta atenção. Vivemos em uma época em que quase toda informação parece estar a poucos cliques de distância. Entretanto, essa sensação nem sempre corresponde à realidade. Milhares de manuscritos, livros antigos e documentos históricos continuam inacessíveis para a maior parte da população. Alguns existem em poucas cópias espalhadas pelo mundo. Outros permanecem guardados em acervos particulares, onde raramente podem ser consultados. Foi justamente essa barreira que despertou o interesse de Joe Fields. Em vez de simplesmente colecionar obras raras, ele passou a enxergar aqueles livros como um patrimônio cultural que deveria permanecer disponível para qualquer pessoa interessada em estudá-los. Sua proposta era simples na aparência, mas extremamente trabalhosa na prática. Encontrar exemplares antigos, adquiri-los legalmente, preservar sua integridade física e digitalizar página por página com qualidade suficiente para que o conteúdo pudesse ser consultado por pesquisadores, curiosos e leitores comuns. Depois disso, disponibilizar todo esse material gratuitamente na internet. Era um projeto que exigia tempo, recursos financeiros, conhecimento técnico e, principalmente, paciência. Cada livro representava semanas ou até meses de trabalho. Enquanto muitas pessoas utilizavam as redes sociais para produzir conteúdo rápido e passageiro, Joe dedicava horas silenciosas à preservação de documentos que atravessaram séculos. Esse contraste chamou a atenção de uma comunidade crescente de seguidores. Muitos passaram a acompanhar suas descobertas, não apenas pela raridade dos livros, mas porque cada nova digitalização parecia abrir uma janela para épocas pouco exploradas da história. Entre os volumes encontrados estavam antigas edições religiosas, manuscritos históricos, publicações esgotadas e obras que há muito tempo deixaram de circular comercialmente. Independentemente do conteúdo, havia uma característica comum entre elas: eram difíceis de encontrar. Para Joe, preservar essas obras significava impedir que o conhecimento desaparecesse com o tempo. Seu pensamento era baseado em uma ideia simples: quando um único exemplar permanece trancado em uma coleção privada, poucas pessoas conseguem estudá-lo. Quando esse mesmo conteúdo é digitalizado e distribuído legalmente, ele passa a existir em milhares de computadores ao redor do mundo. Na prática, torna-se muito mais difícil que seja perdido para sempre. Essa filosofia conquistou admiradores em diferentes países. Pesquisadores, historiadores amadores, estudantes e pessoas apaixonadas por livros antigos começaram a acompanhar seu trabalho de perto. Não era apenas uma coleção. Era um gigantesco projeto de preservação digital. Ao mesmo tempo, surgiam críticas. Alguns defendiam que determinadas obras deveriam permanecer restritas por questões de direitos, tradição ou preservação física. Outros acreditavam que quanto maior fosse o acesso ao conhecimento, maiores seriam as oportunidades para novas pesquisas e interpretações históricas. Esse debate nunca encontrou uma resposta definitiva. Mas, independentemente do lado escolhido, uma coisa era evidente: o trabalho de Joe estava ganhando uma dimensão muito maior do que qualquer hobby de colecionador.
Com o passar do tempo, seu nome começou a circular em comunidades especializadas em livros raros, história religiosa, documentos antigos e preservação digital. Cada novo anúncio de uma obra recuperada despertava enorme curiosidade. Que informações aquele livro continha? Por que era tão raro? Como havia sobrevivido por tantos anos? Essas perguntas alimentavam discussões intensas entre leitores de diversas partes do mundo. Foi justamente nesse momento que sua trajetória começou a despertar um interesse ainda maior. Não apenas pelo valor histórico das obras que recuperava, mas porque alguns dos títulos escolhidos envolviam assuntos cercados de debates há décadas. Livros religiosos antigos, textos fora de determinadas edições modernas, manuscritos históricos pouco conhecidos e documentos que frequentemente apareciam em discussões acadêmicas passaram a integrar sua lista de digitalizações. Era um trabalho que misturava preservação histórica, curiosidade intelectual e acesso livre à informação. Até então, tudo parecia fazer parte de um grande projeto cultural. Ninguém imaginava que, pouco tempo depois, acontecimentos inesperados fariam milhares de pessoas olhar novamente para esse acervo e levantar uma pergunta que continua sendo repetida até hoje: o que realmente havia por trás daquele trabalho? O projeto que desafiava o esquecimento. À medida que seu acervo aumentava, Joe deixou claro que seu objetivo nunca foi transformar livros raros em objetos de luxo acessíveis apenas a colecionadores. Para ele, preservar significava permitir que qualquer pessoa pudesse consultar aquelas páginas, independentemente do país onde morasse ou da condição financeira que tivesse. Era uma visão baseada na democratização do conhecimento. Enquanto alguns investidores compram obras antigas para protegê-las em cofres climatizados, Joe seguia um caminho completamente diferente. Sempre que encontrava um exemplar considerado importante para a preservação histórica, iniciava um processo cuidadoso de digitalização. Cada página era registrada em alta resolução, para que o conteúdo permanecesse disponível, mesmo que o livro físico se deteriorasse com o tempo. O trabalho exigia extremo cuidado. Livros impressos há mais de um século são frágeis. O simples ato de abrir determinadas encadernações pode causar danos irreversíveis. Por isso, cada etapa precisava ser feita lentamente, respeitando a conservação do material original. Esse processo consumia horas, dias e, em alguns casos, semanas. Mas Joe acreditava que o esforço valia a pena. Segundo o material apresentado em seu projeto, muitos daqueles livros praticamente desapareceram do mercado editorial. Alguns nunca foram reeditados. Outros sobreviveram em quantidades tão pequenas que poucas bibliotecas ainda possuíam exemplares completos. Em vários casos, encontrar uma única cópia já representava uma verdadeira caça ao tesouro. Entre as obras que despertavam maior curiosidade estavam antigas edições religiosas. Não apenas pelo valor histórico, mas porque muitas continham textos presentes em versões antigas das Escrituras e ausentes em diversas edições modernas. Esse detalhe alimentava discussões entre estudiosos, religiosos e leitores interessados na evolução histórica desses documentos, embora a simples existência dessas diferenças não seja, por si só, evidência de ocultação deliberada. Além das obras religiosas, havia manuscritos históricos, publicações relacionadas a sociedades fraternais, estudos sobre tradições antigas e livros voltados para diferentes correntes de pensamento que marcaram períodos específicos da história. Para Joe, o ponto principal não era convencer ninguém sobre qualquer interpretação desses textos, mas garantir que continuassem acessíveis para quem desejasse estudá-los diretamente. Essa postura acabou atraindo públicos muito diferentes.
Historiadores viam na iniciativa uma oportunidade de preservar documentos raros. Pesquisadores independentes enxergavam uma fonte valiosa para comparar versões de textos antigos. Leitores curiosos encontravam um universo praticamente desconhecido. Ao mesmo tempo, comunidades da internet começaram a interpretar cada nova digitalização como parte de algo muito maior. Alguns afirmavam que determinados livros poderiam alterar a compreensão de eventos históricos. Outros acreditavam que esses documentos apenas ampliavam o contexto cultural de diferentes épocas, sem necessariamente contradizer o conhecimento já estabelecido. Essas interpretações variavam bastante. O fato verificável era outro. O acervo digital crescia rapidamente. A cada obra publicada, aumentava também o interesse pelo projeto. Fóruns especializados passaram a discutir as descobertas. Canais de vídeo analisavam os títulos disponibilizados. Pesquisadores compartilhavam referências cruzadas entre diferentes edições antigas. O trabalho, que havia começado como uma iniciativa pessoal, transformava-se gradualmente em uma ampla rede de pessoas interessadas na preservação documental. Outro aspecto chamava a atenção. Joe não limitava seu conteúdo apenas aos livros. Seu histórico mostrava interesse por temas ligados à autonomia, à produção independente de energia e à redução da dependência de grandes estruturas centralizadas. Essa filosofia de independência aparecia tanto em seus projetos práticos, quanto na forma como encarava a circulação do conhecimento. Na visão dele, informação preservada era uma forma de liberdade. Quanto mais pessoas tivessem acesso às fontes originais, maior seria a possibilidade de cada indivíduo formar suas próprias conclusões, sem depender exclusivamente de interpretações de terceiros. Naturalmente, essa ideia despertava opiniões divergentes. Enquanto muitos elogiavam a abertura do acervo, outros questionavam os impactos da divulgação irrestrita de determinadas obras históricas, especialmente aquelas cercadas por tradições, simbolismos ou interpretações controversas. Independentemente dessas divergências, uma coisa era inegável. O projeto deixava de ser apenas uma coleção de livros antigos. Ele começava a representar um esforço contínuo para preservar documentos históricos em formato digital, reduzindo o risco de que exemplares raros desaparecessem definitivamente. Foi justamente quando essa iniciativa alcançava maior visibilidade que acontecimentos inesperados passaram a chamar a atenção de seus seguidores. Publicações interrompidas, relatos compartilhados nas redes sociais e a notícia de sua morte desencadearam uma onda de especulações que rapidamente ultrapassou o universo dos livros antigos. A partir desse momento, a discussão deixou de girar apenas em torno do acervo. Ela passou a envolver perguntas que, até hoje, permanecem sem respostas públicas conclusivas. Entre o legado e o mistério. Quando um projeto dedicado à preservação do conhecimento cresce rapidamente, é natural que desperte admiração, críticas e curiosidade. No caso de Joe Fields, esses três elementos acabaram se misturando de maneira inesperada. Durante os últimos meses de sua vida, seguidores perceberam que ele continuava ampliando seu acervo digital. Novas aquisições eram mencionadas, obras históricas passavam pelo processo de digitalização, e havia expectativa de que outros documentos raros fossem disponibilizados em breve. O projeto parecia entrar em uma nova fase de expansão. Então, tudo mudou. A notícia de sua morte espalhou-se rapidamente pelas redes sociais e provocou uma reação imediata entre milhares de pessoas que acompanhavam seu trabalho. A confirmação do falecimento foi divulgada por sua companheira, mas, naquele momento, não havia uma explicação pública detalhada sobre a causa da morte. Esse vazio de informações abriu espaço para inúmeras interpretações na internet. Em poucas horas, fóruns, vídeos e publicações passaram a conectar acontecimentos recentes com o trabalho que Joe desenvolvia.
Entre os assuntos mais comentados estavam relatos compartilhados por usuários nas redes sociais sobre um suposto helicóptero sem identificação visto dias antes na região onde ele se encontrava. O próprio roteiro deixa claro que esses relatos não possuem confirmação oficial e são apresentados como informações que circularam online, não como fatos comprovados. Foi exatamente nesse ponto que a história tomou proporções muito maiores. Alguns internautas passaram a defender que sua morte estaria relacionada às pesquisas e à divulgação dos livros antigos. Outros rejeitaram completamente essa hipótese, lembrando que não havia qualquer evidência pública capaz de estabelecer essa ligação. Entre essas duas posições surgiram inúmeras teorias, vídeos e interpretações que rapidamente alcançaram milhões de visualizações. Mas existe uma diferença importante que muitas vezes desaparece quando um caso ganha grande repercussão. Uma coisa são fatos documentados. Outra são hipóteses formuladas na ausência de informações completas. No caso de Joe Fields, os fatos conhecidos são limitados. Ele desenvolvia um projeto de preservação digital de livros raros, conquistou uma comunidade interessada nesse trabalho e faleceu de forma inesperada. O restante das conexões apresentadas nas redes sociais permanece no campo das especulações, sem confirmação pública no material disponível. Mesmo assim, uma consequência concreta permaneceu. O acervo digital continuou existindo. Independentemente das discussões sobre sua morte, as obras que ele havia preservado permaneceram acessíveis para pesquisadores, leitores e curiosos. Esse talvez seja o aspecto mais significativo de toda a história. O projeto sobreviveu ao próprio criador. Na prática, seu trabalho reforça uma questão importante para a preservação histórica. Livros antigos são vulneráveis ao tempo. Papel se deteriora. Tinta desaparece. Bibliotecas sofrem incêndios, enchentes e perdas irreversíveis. Quando uma obra é digitalizada com qualidade, aumenta significativamente a possibilidade de que seu conteúdo permaneça disponível para futuras gerações. Esse talvez tenha sido o verdadeiro impacto de sua iniciativa. Mais do que alimentar debates sobre textos religiosos, manuscritos históricos ou documentos raros, Joe ajudou a chamar atenção para a importância da preservação digital do patrimônio cultural. Ao mesmo tempo, sua história mostra como a internet pode transformar rapidamente acontecimentos reais em narrativas muito maiores. A ausência de respostas imediatas costuma ser preenchida por interpretações, e nem sempre essas interpretações são sustentadas por evidências. Por isso, diante de casos como esse, talvez a postura mais responsável seja distinguir aquilo que foi efetivamente documentado daquilo que permanece apenas como hipótese. Questionar faz parte da busca pelo conhecimento, mas questionar também significa reconhecer quando ainda não existem respostas suficientes para chegar a uma conclusão. Talvez seja justamente essa a maior lição deixada por essa história. Os livros continuam disponíveis para quem desejar estudá-los. As discussões sobre seu conteúdo certamente continuarão por muitos anos. Já as circunstâncias envolvendo a morte de Joe Fields permanecem, até o momento, sem esclarecimento público definitivo no material utilizado como base para este roteiro. Enquanto novas informações não surgirem, qualquer conclusão apresentada como certeza ultrapassa aquilo que pode ser comprovado. No fim, independentemente das interpretações individuais, permanece uma reflexão que vai além deste caso específico. O conhecimento atravessa gerações quando é preservado. Perguntas permanecem vivas quando ainda não existem respostas. E a história, muitas vezes, continua sendo escrita por aqueles que escolhem investigar, comparar fontes e analisar os fatos com espírito crítico, em vez de aceitar automaticamente qualquer narrativa. Talvez esse seja o verdadeiro legado dessa trajetória. Lembrar que preservar documentos
é preservar a possibilidade de que cada geração possa estudar, interpretar e tirar suas próprias conclusões com base nas fontes disponíveis.